Glória a Jesus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Por gentileza, tome o seu assento aqui na nossa igreja. E você, se estiver no carro, você continua sentado, né? Para a glória do nome de Jesus. Eu gostaria de, enquanto você abre a sua Bíblia comigo, no livro do Êxodo, capítulo de número 2, eu gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui nesse final de tarde. É uma bênção para nós todas as vezes que temos oportunidade de chegar um pouquinho mais cedo, principalmente nas quartas-feiras, que é o nosso culto de ensino, que a gente sempre está aqui junto com os nossos pastores, ouvindo a palavra de Deus e sendo ministrado. Chegar um pouquinho mais cedo para também meditar na palavra de Deus e adorar ao Senhor nesse culto que é tão especial para todos nós, né? O culto vespertino. E agradecendo ao Senhor, gostaria de agradecer a vida do meu pastor, pela oportunidade que ele nos dá nessa tarde de estarmos aqui. Tem sido uma bênção para nós, nosso pastor, nos ensinando, nos auxiliando, dando-nos instrução para a glória do nome de Jesus. E o pastor Guigui, que nos estendeu esse convite de estarmos aqui nessa tarde para a glória do nome de Deus. A palavra de Deus que nós vamos ler hoje, eu gostaria de compartilhar com você 7 princípios para o crente na vida de Joquebede. 7 princípios para o crente na vida de Joquebede, ok? Nossa leitura ela não é extensa, mas é importante que você acompanhe. Então nós vamos ler aí Êxodo, os primeiros 10 versículos do capítulo de número 2. Amém? Você está comigo? Diz assim a sua Bíblia e a minha também. E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pês. E pondo nela ao menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe, para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, e a tomou. E abrindo-a viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: irei eu a chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, e eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Amém. Essa história, irmãos, é uma história bastante conhecida. Nós conhecemos não só o chamamento de Moisés, mas também conhecemos a sua história como libertador do povo de Israel. Agora, o que fica bastante diferente e é pouco exposto, não por conta da importância, mas por conta da quantidade de temas que a palavra de Deus apresenta, é a coragem desses pais que tomaram um filho que era inconveniente naquele momento, porque criam que Deus tinha alguma coisa na vida daquele menino. Você sabe, lembrando a história, quando o povo cresceu no Egito e se tornou escravo, você lembra da história bem? Eles foram proibidos de ter filhos homens, né? E aí você fica pensando, como é que alguém é proibido de ter um filho de um gênero, né? Mas por conta do crescimento do povo e o medo dos egípcios, eles foram proibidos de terem meninos. Eles foram proibidos de terem meninos. E na casa de Joquebede e Amrão, que são apresentados um pouco mais adiante, que eram exatamente eles, por volta do capítulo 4 ou 5, é apresentado as famílias do povo israelita que estava ali na cidade, na região do Egito. Eles são apresentados um pouquinho adiante.
você percebe que a mãe, que os pais de Moisés, Arão e Joquebede, não tiveram medo do decreto do rei. Agora, vale a pena lembrar, e isso é importante, que a vida, irmãos, ela é um presente de Deus, e toda a vida é um presente de Deus. Não existe uma vida que seja mais presente de Deus do que a outra. Não existe criança que venha à terra que seja mais importante do que aquelas que já vieram, ou que seja menos importante do que aquelas que hão de vir. Fato é que, olhando essa questão com bons olhos e sabendo que cada vida é um presente de Deus, os seus pais, diz lá a carta aos Hebreus, no capítulo 11, por volta do versículo 20, que os seus pais não temeram o decreto do rei. Eles já haviam tido 2 filhos. Eles já tinham Arão, que era o primogênito da sua casa. Já haviam tido Miriam, que era a filha do meio agora nesse momento. E agora havia nascido o 3º filho. E eles, quando olharam para aquele menino, e aqui vem o primeiro princípio que eles adotaram na sua vida, eles deram valor à bênção de Deus. Mesmo com toda a circunstância que eles haviam vivido, mesmo com toda a circunstância que eles estavam passando, mesmo com a inconveniência daquela criança naquele momento, eles olharam para aquela nova vida e para aquela oportunidade que o Senhor havia dado e deram valor a ela. E com esse princípio vem a pergunta: você tem dado valor às oportunidades de Deus na sua vida, apesar das circunstâncias? Porque a verdade é que algumas oportunidades de Deus na nossa vida chegam em momentos muito inconvenientes. Você já pensou, talvez já tenha passado por isso, em uma porta que Deus abre de evangelismo, onde você se expor naquele momento pode criar um problema para você? Quantas pessoas já deixaram de lado um momento oportuno de ganhar os patrões para Jesus, por conta que seria inconveniente falar de Cristo com alguém que tinha o poder de mandá-lo embora e ele perder o sustento do seu pão? Joquebede e Arão olharam para o menino que era formoso e deram valor à bênção de Deus na sua casa. O segundo princípio, que vem depois do primeiro, é que, após perceber o valor que havia na criança, eles a esconderam. E esse é um princípio muito importante, não por conta de que nós não queremos contar aquilo que Deus está fazendo, mas esconder, guardar, proteger a oportunidade que Deus criou é muito importante. Há pessoas que abrem tanto aquilo que Deus está fazendo que acabam tendo a oportunidade ou aquilo que Deus dá de valor alvejado pelas flechas do inimigo. Esconder aquilo que Deus está fazendo não é simplesmente não expor publicamente, mas é guardar no coração e proteger das circunstâncias contrárias da vida. Ela simplesmente não escondeu na sua casa, mas continuou nutrindo o seu filho dentro de casa. Veja bem, não sei se você já passou por isso. Eu não sei se também você já visitou uma casa nessas regiões. Mas não é muito fácil guardar um bebê recém-nascido, de chorar, de fazer um escândalo dentro de casa, de expor que alguma coisa está diferente em você, de mostrar que alguma coisa está mudando ou que você está vivendo uma nova etapa. Pois bem, ainda que os vizinhos direto poderiam saber, ela fez um esforço grande para que enquanto houver forças e possibilidade, eu vou esconder e guardar essa criança dentro de casa, porque é uma bênção de Deus para nós. Você tem escondido, tem guardado no coração as oportunidades e as bênçãos e as promessas que Deus tem entregue para a sua casa e para a sua família. É aí então que nós observamos o terceiro princípio,
Ela deu valor, ela escondeu e ela creu. Ela teve fé. Quando não era mais possível esconder dentro de casa, provavelmente Noé já começava a dar os primeiros, não os primeiros passos, mas já começava a se arrastar por debaixo dos móveis da casa, talvez, e poder de alguma maneira se expor. Ela, percebendo que já não podia mais fazer dentro de casa, ela tomou um passo de fé em enviar o filho para um lugar onde talvez, a sua fé dizia que sim, ele seria guardado e protegido. Diga-me para mim, se você é mãe e está me ouvindo, que mãe teria coragem de colocar a criança num cesto betumado e colocá-lo sobre um rio para a correnteza levar? Nenhuma mãe teria coragem, exceto se ela não cresce que Deus estava com as mãos sobre o seu filho em todo o momento. Depois do tempo de esconder, quando a promessa cresce, é tempo de expô-la e continuar crendo que aquele que começou a boa obra há de terminar para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Quando nós observamos o que ela faz e a maneira como ela crê, a maneira como ela betuma, e a maneira como ela faz daquele cesto uma arca, ela certamente já conhecia a história dos seus antepassados. Ela sabia que um dia um homem havia ouvido uma promessa de Deus sobre um dilúvio que haveria de vir sobre a terra. E para guardar a sua família, ele construiu uma arca de madeira e a betumou em volta para que ela não afundasse nas águas do dilúvio. E vendo que aquele que fez a primeira promessa guardou Noé e sua família durante todo o processo, no coração de Joquebede, com certeza, ela pensou, aquele que uma vez fez é poderoso para fazer de novo. Sabe, todos esses testemunhos que nós já ouvimos de Deus fazendo na vida dos nossos irmãos, todas as vezes que nós já ouvimos Deus trabalhando na vida daqueles em volta de nós, tudo isso serve de edificação para o nosso coração, para confiar e crer que aquele que é poderoso para fazer na vida do meu irmão, é poderoso para fazer na minha vida também, para a glória do seu nome. Joquebede e Anão tiveram fé. Eles creram. E depois de ter betumado e colocado o seu filho dentro daquele cesto, ela simplesmente não creu e deixou para lá. Ela intercedeu. Ela intercedeu. Sabe por que às vezes a gente perde o tempo da promessa de se cumprir? É porque nós cremos que Deus vai fazer, mas nós não continuamos em oração diante dele, pedindo, intercedendo, mostrando, apresentando as circunstâncias. Quando nós vamos para o livro de 1 Samuel e nós vemos Ana, ela chega, quando ela faz a sua oração, depois que ela sai da presença de Eli, ela fala assim: Senhor meu Deus, se o Senhor se lembrar da tua serva e não esquecer, se o Senhor se lembrar da tua serva e não esquecer, o que ela quer dizer com isso? É que tantas vezes nós recebemos a promessa de alguém, ou alguém nos promete alguma coisa e digo, eu lembrei de você, mas depois eu me esqueci. Eu lembrei que eu precisava de entregar isso, mas eu cheguei na sua frente e aí eu me esqueci. Por que você não me falou alguma coisa? Por que você não me disse alguma coisa? É uma expressão bíblica muito bonita, e eu em momento algum estou dizendo que Deus esquece de alguma coisa. Mas é uma expressão muito bonita na Bíblia, que fala que quando Deus estava passando na frente dos carvalhais de Manre, que dava de frente às tendas de Abraão, Abraão falou assim: Senhor, passa na minha casa. Senhor, vem aqui dentro da minha casa. Sabe por quê? Abraão se lembrava que Deus outras vezes havia passado na sua casa e havia lhe dado promessa. E foi naquela vez que Deus falou: daqui 1 ano você vai segurar um neném no seu colo. Senhor, se o Senhor se lembrar da sua serva e não se esquecer. Olha, Senhor, eu estou crendo. Olha para o meu coração. Aquele coração que eu tinha desde o primeiro dia é o coração que eu continuo tendo hoje. Senhor, olha só para os caminhos, olha as circunstâncias, ó Deus. Não é apenas crer, mas continuar intercedendo.
E nós observamos que ela faz isso através do Espírito Santo, uma figura do Espírito Santo. Porque ela toma o passo de fé, mas ela fala para a filha, acompanha. Acompanha no caminho pelo rio. Eu não posso sair acompanhando pelo rio, mas você, minha filha, você é pequena, você consegue se esconder no meio das coisas e eles não vão te ver. Sabe de uma coisa, irmãos? Às vezes nós mandamos os nossos filhos para o mundo, para a escola, para fazer os trabalhos, mas nós precisamos interceder, Senhor, enquanto eles estiverem lá fora, se eu ficar andando do lado deles vai ser muito esquisito, mas os teus olhos como chama de fogo entram em todos os lugares e ninguém percebe que o Senhor está lá, mas os meus filhos estão selados por causa da sua promessa. Olha, minha filha, você vai andando e observa o caminho da arca no meio do rio. Observa o caminho que ele vai fazer e me conta. Porque o que acontece é que depois de ela interceder, sabe o que ela faz? Ela atende um pedido muito importante. Ela continua intercedendo, só que ela está com os ouvidos prontos para atender quando alguém chamar a respeito de alguma coisa. Porque quando a criança vai parar nos braços da filha de Faraó, e esse é o nosso quinto princípio, depois ela interceder, o que é o quarto, o quinto princípio, ela atende. O filho vai parar nos braços da filha de Faraó, e a filha de Faraó, quando olha e abre e vê que é um das hebreias, adivinha quem está lá para falar o que é que tem que fazer. Adivinha quem está pronto para influenciar até mesmo o ímpio a tomar um passo que vai abençoar o crente. Até mesmo o que não serve tomar um passo para abençoar o crente. Quantas vezes nós ouvimos testemunhos de homens ímpios que falaram o seguinte: essa noite eu não consegui dormir porque alguma coisa me dizia que eu precisava de te ligar, que eu precisava de atender o seu pedido. Quantas vezes nós ouvimos questões de imigração que estavam perdidas, mas Deus falou com algum homem lá na imigração e ele atendeu o pedido. Porque aquele por quem nós intercedemos para nos ajudar, também intercede por nós. Aquele por quem nós intercedemos para nos ajudar, também intercede por nós. E quando o pedido chega, sabe o que parece? É que Joquebede já estava com a cestinha na mão, prontinha para ir atender a filha do faraó. Ela atende o pedido. Ela está pronta a atender, a dar um passo para ficar mais perto da promessa. Ela está pronta a atender as coisas que batem na sua porta e está pronta a ajudar, porque ela sabe que enquanto ela ajuda, ela está abençoando a si mesma. Ela está abençoando ao fruto do seu ventre. A filha do faraó não sabia, mas ela sabia. Ela sabia que o filho era dela. E aí o que acontece é o sexto princípio. Ela atende, então ela instrui. Ela fala assim: agora você cria esse menino e eu vou te dar um salário. Olha, você cria o menino que eu vou te pagar para ser mãe dele. E sabe de uma coisa, mãe? Deixa eu falar uma coisa para você. Existe um salário que patrão nenhum do mundo pode pagar para você. Enquanto você cria os seus filhos, Deus lhe paga um salário no céu com galardão. Toda vez que eu leio essa história de Joquebede, principalmente essa parte, eu me lembro a história de John and Charles Wesley. A mãe dele, Susanna Wesley, John Wesley, o patriarca do metodismo, o pai do metodismo, da igreja metodista. Um dos maiores evangelistas do século XIX. Viveu na Inglaterra. Pregou durante toda a sua vida mais de 20 mil sermões. Quando ele começou a ficar velho, ele ficou bravo com o médico, está nas memórias dele. Assim, estou muito bravo com o meu médico porque ele disse que eu só posso pregar 2 vezes por dia agora. Só posso me manter 14 mensagens por semana, estou muito bravo com ele. Um homem que o coração queimava por Deus. E quando você perguntava para John Wesley da onde tinha saído tanta fé, ele falava: da minha mãe. Da minha mãe. Se minha mãe teve 19 filhos.
Mas minha mãe fazia um schedule dentro de casa. Muitos deles morreram cedo por conta da desnutrição. A Inglaterra vivia naquela época uma recessão muito grande. Ele falou assim, só que minha mãe fazia um schedule durante a semana em casa, que ela mandava os outros para trabalhar, para o sustento da casa, e ficava sempre com um de nós, para ensinar o alfabeto e a palavra de Deus. E ele fala, e a história conta que John Wesley, quando tinha 7 anos de idade, a sua casa pegou fogo. E ele não foi contado junto com os irmãos. Na época eles não eram 19, mas ele não foi contado junto com os irmãos. E quem o lembrou dele foi a sua mãe. Então fizeram uma escada humana para tirar John Wesley de dentro de casa. E John Wesley, durante toda a sua vida, ele falava que o motivo pelo qual ele continuava crente e hoje era alguém usado por Deus foi porque uma mãe se abdicou da sua vida para poder criá-lo nos caminhos do Senhor. Há um galardão muito grande por instruir a próxima geração. Há um galardão muito grande que se aplica na vida de cada crente quando ele se preocupa como é que está sendo preparada a próxima geração. A instrução é importante. E é um 6º princípio que nós aprendemos na vida do crente através da vida de Joquebede. E o 7º princípio, na verdade, é um acontecimento. Agora, Joquebede, com o menino crescido, ela é para sempre lembrada como um instrumento pelo qual Deus fez o que fez na história de Israel. Quando o menino volta para a casa da filha de Faraó, quando ele volta, então, aí agora pode viver a sua vida como adulto, e ele se apresenta, o nome dele não é hebreu, o nome dele é egípcio. E o nome dele é Moisés, porque foi tirado das águas. E todas as vezes que se olha para Moisés e por que tirado das águas? É necessário contar quem foi que o pôs e o porquê. Para sempre, a história de Joquebede vai estar amarrada à história de Moisés pelo ato de fé que teve. Sabe o que eu fico pensando, pastor? É que quando Moisés contava a idade e o ano que nasceu, era esquisito. Mas você nasceu em ano tal? Como? Em menino? Porque só tinha ele de homem nascido naquele ano. Ele era o único homem nascido naquela etapa da vida. Só tinha sobrado ele. Sabe, a circunstância na nossa vida que você fala assim, Senhor, só eu estou passando por isso. Talvez seja, porque amanhã só você vai poder contar essa história para a glória de Deus. Há coisas, irmãos, que Deus faz nos passar, porque amanhã elas serão instrumentos de milagre na vida de outros, para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu sei que às vezes é muito difícil passar por isso no momento que você está passando. Mas amanhã isso cai um peso de glória por conta que através disso, mesmo com dor e sofrimento, o Senhor marcou a história de gerações para a glória do seu próprio nome. Sabe, é para isso que nesse tempo eu gosto de cantar aquele hino, pastor Gui, te louvarei, não importam as circunstâncias. Porque em dias assim, irmãos, onde o mar é alto e os soldados estão passando na porta do vilarejo, lá da cidade do Egito, tentando ouvir pela parede da porta, pela parede da casa, a parede fina da casa, quem é e aonde nasceu o menino. Quando eles estão passando por lá tentando adivinhar onde é que nasceu o menino, na sua casa, enquanto o menino chora e você torce para ninguém ouvir, o Senhor está construindo uma história para a glória do seu nome e para sempre. Moisés não vai morrer dentro de casa, porque em primeiro lugar, você dá valor àquilo que Deus fez. Em segundo lugar, você esconde as promessas de Deus, porque elas precisam ser guardadas. Em terceiro lugar, você crê que aquele que prometeu é poderoso para cumprir o que vai fazer.
Número 4, você não se cansa de interceder continuamente para que o Senhor cumpra a promessa. Número 5, você atende quando o pedido chega para que a sua bênção seja construída para a glória do nome de Jesus. Você se preocupa em instruir aqueles que estão em volta de você, para que eles alcancem bênção também. E número 7, você sabe que um dia, vai chegar um dia, quando a promessa estiver completa, que Deus, através dessa história, vai fazer novas histórias para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. O que eu faço hoje então, pastor? No dia de hoje, você levanta alto o seu coração e a sua alma ao trono da glória de Deus, e você dá glória a Deus pelas circunstâncias que você está vivendo. Sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Seus olhos revelam que seus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração. Tudo tu podes ver muito dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade, quem leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Pai, nós estamos concordados na tua paz nessa tarde, Senhor, e decidimos no nosso coração, ó Deus, olhar para a tua palavra, Deus, e ter a fé, Senhor, desses homens e mulheres no passado, Senhor, que são aperfeiçoados através da nossa vida hoje, como a tua palavra diz lá em Hebreus, por conta que hoje estamos completos na pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. É por causa do teu sangue, Pai, que nós estamos comprados, ó Pai, e é por causa do teu sangue que nós cremos no dia de hoje. Na sua ressurreição há poder, Senhor, e é nela, Senhor, Pai, que nós olhamos para termos fé de que o Senhor que nos prometeu o que prometeu há de cumprir, porque é poderoso, Senhor. Recebe no dia de hoje, Pai, mais uma vez a intercessão que fazemos por aquilo que o Senhor já fez, continuará fazendo e há de terminar para a glória do nome de Jesus. Fica conosco, Pai, e abençoa a nossa vida, e para sempre nós te daremos a honra, a glória e o louvor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Muito obrigado pela oportunidade, pastor.